Eu sabia. Mas Adorei, porque eu assim, sabia que ele ia ter isso, que ele não tem podre. Tô cutucando ela aqui do lado. ele, assim, o tema que ele está trazendo tem tudo a ver com ele, entendeu? Ele é uma pessoa que sempre está buscando ser o mais correto possível. Sempre está buscando ser o melhor realmente. E ele é incrível, eu fico impressionada. Tem muita coisa. Ele não é tanto de estudar espiritualidade feito eu, não. Mas tem várias coisas que eu estudo, eu faço, oxe, o Rogério faz isso tudinho. Como é que pode que ele nunca estudou isso e faz isso? Aí ele faz, não, mas é tipo, isso é natural dele. Então, eu vejo como ele está mais avançado no caminho que eu, porque ele já aplica coisas que eu estou aprendendo ainda que eu tenho que aplicar. E, enfim, ele é uma pessoa maravilhosa. E aproveita aí a tema dele. Obrigada, Carol. Rogério, a sala é sua. Eu só quero que você diga, eu fazer a saudação, mas que você diga se prefere ser interrompido durante ou se prefere que as perguntas fiquem para o final. Fiquem à vontade, podem Pode intervir, interromper, né? podem me corrigir, inclusive. Esse tema é muito ousado da minha parte. Vou falar de coisas que eu não sei ainda, então fiquem à vontade. Tá, joia. Obrigada. Gente, bora ativar o microfone Que ele vai falar para fazer a saudação, né? Vou contar até 3. Ative os microfones. 1, 2, 3. Venha De De onde vier, venha em paz. venham em paz. Mestre é Nosso mestre é Jesus. E Timão, obrigada. O fechamento da aula é com o Rinaldo hoje, gente, tá? A gente tá dando uma forcinha a Drick. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar falando com vocês em mais uma aula. E só me sinto assim agraciado pela oportunidade de estar aqui com uma audiência qualificada, com tantas pessoas queridas e que eu sinto saudade aqui se predispondo a me escutar. E o que eu vou falar hoje é muito mais um tema muito pouco autoral, como eu sempre advirto, né, nas vezes que eu já dei tema, muito pouco é Rogério falando, é Rogério que criou algo. Mas, na verdade, é o que Rogério aprendeu com todos vocês, é o que Rogério aprendeu lendo, é o que Rogério aprendeu com o mentor. Então, sinto também que vocês são autores desse tema, intervenham, colaborem, me critiquem, porque é a partir dessa comunhão de opiniões que a gente vai conseguir pensar nesse assunto, que é justiça e misericórdia. E por que esse tema? Conforme Carol já antecipou, eu sempre fui uma pessoa que pensava assim, o correto é o correto, doa quem doer. O certo é certo, o errado é o errado. Não importa se é uma pessoa que faz o certo, continua certo. Como também não importa se são 1000 pessoas fazendo o errado, continua errado. E eu me lembro que na primeira vez que eu encontrei nosso mentor Esfera, em que ele... E é quando você fica impressionado, porque ele lhe descreve, sem nunca lhe conhecer, né, a partir do tarô. Ele falou para mim, você é muito, muito correto, muito severo. E ele só falou isso. Mas eu que me conheço sabia disso. Para mim, o certo é certo, doa quem doer. E devem sofrer as consequências porque erraram. Porque o certo é certo e o errado é o errado. Isso, inclusive, foi o que me levou a escolher a carreira de Direito. Boa parte de vocês sabem, né, que eu sou formado em Direito. Recentemente eu passei no concurso público. E o nome do cargo que eu ocupo é promotor de justiça. Então, essa justiça é um tema bastante presente na minha vida. E é algo que a gente estuda desde o começo. Então, tenho em mente que quem está falando aqui é alguém que se reconhece como uma pessoa, às vezes, fechada demais, severa demais. Minha adolescência sempre foi muito assim. E o curioso é que no último atendimento que eu tive com o mentor, que foi junto com Carol, que foi justamente para falar sobre não estar passando no concurso público ainda, em determinado momento eu agradeci a ele por todo o aprendizado e por na escola aprender muito sobre a misericórdia. E eu notei nele um sorriso, como ele sorri para todo mundo, mas às vezes a gente busca sentido, né, em algumas coisas, e pelo menos a interpretação que eu tive, olhando para trás agora, posso estar errado, é de que pelo menos eu aprendi algo que eu estava necessitando, sabe? De conseguir aliar a justiça que eu já nasci, que já transborda em mim esse desejo de justiça, com o temperamento da misericórdia. E é isso que eu vou falar um pouco. Então, esse tema reflete muito a minha busca da minha vida, sabe? Existem temas, questões que nos fazem mover, nos movimentar. E essa balança de justiça e misericórdia é algo que diz muito respeito a mim.
E se eu conseguir, ao final da minha vida, conseguir cada vez mais encontrar esse equilíbrio, eu posso me sentir realizado. E, sem dúvida nenhuma, a profissão que eu ocupo, o dia a dia, me contribui bastante para isso. Então, esse é o panorama do tema, é a Ô, razão Rogério, pela qual... Oi. eu já quero intervir aí para fazer uma pergunta, porque ainda nem começou o tema, mas eu acho que essa pergunta é para ser antes do tema mesmo. Você começou dizendo que não era um tema autoral, né? Assim, você vai trazer conhecimentos adquiridos através de outras pessoas. E contou essa historinha aí interessante de quando você chegou na escola, de como você se reconhece e dessa consulta final. Minha pergunta é a seguinte: já tem muito forte isso dentro de você em relação ao certo é o certo, à justiça. O meu questionamento é: você se percebe assim, individualmente e sempre, desde que você se entende por gente, ou você consegue reconhecer que o ambiente em que você foi criado, a influência do seu pai ou de sua mãe, lhe levou a isso, ou já era algo nato? É engraçado, porque eu sinto que foi algo que eu nasci com, sabe? Porque eu já me peguei por diversas vezes puxando a orelha da minha mãe e do meu pai. Não que eles não tenham contribuído de forma alguma. Eu só estou aqui hoje pela formação deles. Mas existem valores, ou então achar que determinadas coisas que comumente são aceitas, para mim não são corretas. E aí eu já tentei argumentar de alguma forma, trazer um outro lado para eles e as pessoas que estão à minha volta, de que eu não entendo como correta, ou como certa, ou como a melhor opção a agir de determinada forma. Então, sem querer desmerecer toda a importância que meus pais possuem na minha vida, eu poderia passar aqui a aula toda só falando sobre isso, mas eu sinto que esse dever de justiça foi algo que, desde que eu me entendo, com um senso de raciocínio sobre isso, se fez presente. Massa, eu sei disso. Eu imaginava que a resposta era essa. Como você disse, você pode falar mil outras coisas que seus pais lhe influenciaram, mas você sabe que isso é essência sua. Eu lembro quando você. Eu vou interromper só essa vez, não vou mais Não, interromper, tá, fica à gente? vontade. Mas quando você. Eu sei que todo mundo que começa a estudar para concurso, ainda mais na área de direito, fica naquela ansiedade, né? E acha que as coisas não estão rolando. E eu comentei contigo uma vez, não sei se você vai lembrar. Às vezes, não é nem porque você não daria um bom profissional ou não ia ser um bom juiz, às vezes a nação ou os cidadãos não merece a qualidade de profissional desse, exercendo exatamente esse cargo em relação à justiça, porque as pessoas não estão prontas. Nós, muitas vezes, não queremos justiça. Queremos vingança, queremos benefícios, né? Queremos o lucro, queremos uma sentença favorável, e às vezes a sentença favorável não é a justiça. Então, o seu espírito, de fato, emana isso nos seus atos, da defesa do que é o correto e do que é justo. E por isso, com certeza, ao longo do seu caminho, inclusive no exercício da sua profissão, na sua área, não vai ser tão bem entendido ou tão bem quisto. Mas é isso, pode continuar. É verdade. A Ana tá aí, Ana lembra que... Eu já contei essa história outras vezes, né? Que a Ana não me conhecia e no final da primeira aula que eu fui na EFE, ela me desejou que Deus lhe dê discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Uma das principais coisas que eu peço diariamente é esse tipo de sensibilidade para o que é certo, para o que é errado, para quem é culpado e para quem é inocente. Então, é algo Te que amo, né? Tu realmente eu acho que sabe. eu... Lembra, Ana? Lembro. Te amo, né? Tu sabe. Também, mais que recíproco. Então, eu acho que a justiça é algo que eu vibrava, sabe? Que quem tinha qualquer tipo de sensibilidade olhava para mim e percebia isso. E a gente não pode ficar apenas abraçando o que nós já nascemos, né? É preciso o autoconhecimento para entender que essa justiça demasiada, e aqui eu já estou avançando muito no tema, mas essa justiça demasiada pode ser prejudicial. E é importante a gente flexibilizá-la em determinados momentos para conseguir encontrar um meio termo. E isso é um processo que eu venho desenvolvendo. Às vezes não é tão fácil, às vezes eu me pergunto se de fato o que eu estou fazendo é correto ou não, mas sempre na esperança e no objetivo de ser equilibrado, que eu acho que essa é a palavra importante. Então, começando propriamente sobre o tema, quando eu me pergunto o que há entre a justiça e a misericórdia, antes disso eu tenho que responder se de fato é possível existir algo entre a justiça e a misericórdia. Ou seja, a justiça e a misericórdia se referem sobre algum fato em comum. Por que eu digo isso? E eu já adianto, essa aula aqui vai ser um caldeirão de culturas. Muito do que eu gosto da EFE, né?
A fé tem muito disso, não se resume à Bíblia, não se resume ao cristianismo, vai no budismo, no esoterismo, uma série de culturas e religiões e crenças para demonstrar que existe uma verdade una por trás de todas as religiões. E esse tema vai ser um pouquinho disso. Vai ter coisa jurídica, vai ter cabala, vai ter leis herméticas, vai ter espiritismo. Então, por isso que eu digo que é um tema ousado também, porque a chance de errar em algum momento é grande. Então, por favor, me corrijam. Então, vamos lá. A lei hermética, né, da polaridade, como um princípio, ela vai dizer justamente isso. A gente foca muito na existência de dois polos, né? Tudo é dual, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Mas uma questão importante para quando estudar a polaridade é que nós estamos tratando de coisas que possuem a mesma natureza. Então, quando a gente fala em dual, é quente e frio, que se refere à temperatura, a uma sensação de calor. A gente fala entre espírito e matéria, criador e criatura. Então, nós estamos sempre comparando coisas que possuem algum elemento em comum. Não dá para comparar, como a professora Lucilena fala, quente e macio. O que há entre o calor e a maciez? Muito difícil responder isso, porque se referem a características diferentes, a grandezas diferentes. Então, o primeiro passo para entender o que há entre a justiça e a misericórdia é se perguntar o que há de comum. A que esses dois elementos se referem? E aqui eu vou pegar um pouco do que eu aprendi muito com o SESI, que é, ao dar um tema, chamar também outras pessoas para atribuir responsabilidade. Então, por favor, o que é que vocês acham que seria um elemento em comum entre a justiça e a misericórdia? Ambos esses institutos, vamos dizer assim, se referem a quê? Esse é o momento em que vocês podem ser espontâneos, porque depois eu vou chamar, se ninguém aparecer. Repete Oi? a pergunta, Rogério, porque talvez tenha pego as pessoas de surpresa também. Repete. O que haveria de comum entre a justiça e a misericórdia? Elas se referem a quê? Para eu poder comparar as duas, elas têm que se referir a uma coisa em comum. Por exemplo, calor e frio, o que une ambos é a temperatura. Ambos se referem sobre temperatura. Então, eu posso comparar calor e frio. Entre justiça e misericórdia, elas se referem a algo em comum ou não? São coisas completamente distintas. É uma pergunta interessantíssima. Eu não vou responder, não, mas às vezes é tão difícil ser justo e é tão difícil acertar, que até para responder essa pergunta fica difícil também a gente imaginar a resposta correta, fechada. Porque a gente pode pensar, não, a justiça e a misericórdia pode ter a ver com a liberdade, porque aí você vai escolher a forma que você vai agir. Não, mas não tem escolha, porque a justiça é a justiça, não é um critério que você escolhe como fazer. Então, justiça já não é, né? Deveria estar pautado, alinhado com o amor, mas não sei necessariamente se seria a melhor resposta. Agir com justiça deveria ser um símbolo do amor, mas quem recebe, às vezes, a justiça não se sente amado quando ela pesa, né? Você pode estar amando. E a misericórdia é um ato de amor. Eu acho que talvez o que venha mais perto seja isso, mas é tão difícil, são coisas tão complexas. Às vezes a gente pensa que o tema, que a expressão, que a palavra é uma coisa muito familiar para a gente, muito conhecida, um tema muito batido, eu já sei onde vai dar. Mas quando a gente para fazer essas perguntas, que são as bases da filosofia, perguntar profundamente, sem querer responder qualquer coisa e ter uma resposta rápida, a gente percebe que nada é tão simples assim. Mas eu vou deixar o pessoal responder. Bora, Eu gente. acho que eu acho que tem Eu a ver com ousaria dizer verdade, que não? Com verdade, com ser verdade, mas não, eu acho. Porque Mas não responde não, Rogério. Deixa o pessoal ir falando. Cleide acha que é verdade. E outra pessoa falou também. acho que é ser verdade. Aham. Quem foi a outra que falou? eu, Marcela, e eu ia justamente dizer isso que Cleide falou, eu ia falar a verdade. Eu acho que a misericórdia e a justiça, elas caminham ao lado do que é a verdade. É muito Quem interessante mais? o tanto que Participem César aí, falou, né, em Rogério. relação ao amor. Ô, Pode ô, participar, Rogério, pode participar. Diga aí, Reinaldo.
De antemão, quando a gente vai analisar se alguém está agindo com justiça, se você está agindo com justiça ou misericórdia com alguém, vamos dizer assim, nessa situação, você está fazendo um julgamento, né? Julgamento, eu acho que para analisar, você está analisando alguma coisa para ver se vai agir com justiça ou misericórdia. Para a pessoa que está envolvida na situação, eu vejo muito karma também. Eu vejo uma palavra karma como aplicável aí com justiça e misericórdia. Agora, sinceramente, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a primeira palavra que veio foi Deus. Porque sempre que eu penso em justiça e misericórdia, é justiça divina e a misericórdia também, de uma certa forma, divina. Isso está até, assim, tem orações que eu faço e que falam a respeito disso. E aí, assim, eu sei que né, de repente no tema está relacionado a pessoa com pessoa, né? E não você sozinho. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça, a primeira palavra que vem realmente é Deus. Ô, Rogério, outra coisa, Ótimo, ótimo. é uma pergunta Oi. tão complexa que se você desse essa semana para as pessoas pensarem melhor, chegaríamos com outras respostas na semana que vem. Porque não é uma pergunta que a gente se faça comumente, é uma pergunta nova. Então, tudo que é novo, a gente tem que pensar direitinho antes de responder. Por exemplo, dá a entender, É você verdade. perguntou, é a mesma coisa ou são coisas contrárias? Aí, quem a princípio escuta essa pergunta contrária, misericórdia e justiça, mas se você for aprofundar, dá a entender ser contrário, porque aquele que está sendo julgado, por exemplo, que sabe que vai ser empregado alguma coisa ali no final do julgamento dele, uma sentença. Eu não estou falando nem de um julgamento humano, estou falando na justiça material, mas você fica esperando, poxa, eu cometi um erro, seja lá qual for, não precisa ser um crime. E aí alguém vai aplicar a justiça. E a gente, quando pensa em receber a misericórdia, a gente pensa a misericórdia como perdão pelo erro, né? Que ele seja Então, vê só, pegando um misericordioso gancho do que tu comigo. falou, Céci, pegando um gancho, desculpa te interromper, Diz, à mas vontade. perceba então que ambos, justiça e misericórdia, se relacionam aos efeitos do que causamos, aquilo que Aham. nós esperamos receber de Uhum. alguma conduta nossa. Isso, e Está a justiça naturalmente ligado a Deus, Tá. está naturalmente ligado ao amor, está naturalmente ligado à verdade, então não é a resposta Aham. errada. Mas a gente geralmente associa justiça ao quê? A sofrer uma consequência pelos nossos atos. A gente Uhum. associa misericórdia a quê? A sofrer um perdão, para que a gente não sofra aquela consequência que nós deveríamos por conta dos nossos atos. Aham, foi o Então, que eu ao meu disse. ver, é da forma que eu pretendo abordar. O elemento, na minha visão, há várias respostas, cada uma das respostas que foi dita poderia gerar um tema novo, seria um novo desdobramento. Mas como é que eu vou tomar como ponto de partida? É que tanto a justiça como a misericórdia se referem à causa e seus efeitos. Quem for mais justo vai ter um tipo de consequência diferente para quem atua de forma misericordiosa para a mesma ação. Então, em um ponto da balança estaria a justiça, com a severidade. E do outro ponto da balança estaria a misericórdia, com o perdão. Faz sentido isso para vocês? Essa forma de contrapor justiça e misericórdia? Eu vou me meter aqui, esse tema é muito bom, viu? Faz a gente pensar muito. Eu acho que, na verdade, a misericórdia deveria ser um braço da justiça, deveria ser um meio de se aplicar a justiça. Porque, assim, o filho comete um erro, o pai vai aplicar a sentença, vai dar o aprendizado a ele, e tem formas de ser feito, né? Às vezes ele pode pegar uma forma muito rígida, que vai ter um efeito X, e ele pode encontrar um jeito mais didático, mais leve. Por exemplo, meu filho, você errou, mas sem fazer o drama, sem dizer o quanto ele está magoado, o jeitinho de mostrar como ele pode até resgatar melhor o cidadão, o filho, o que cometeu o crime, pela forma de empregar a justiça. Eu acho que a misericórdia devia ser um modo de se empregar a justiça, porque não pode ser contrário, não poderia ser contrário, né? Mas esse Ô, tema já Rogério, está maravilhoso. Oi. no direito existe até assim, eu vou me aventurar aqui, mas você é o especialista, pode fazer as honras. Mas no direito existe a figura também, né, como você está falando, do perdão judicial, né? No sentido assim, tipo, as consequências para a pessoa que realizou o crime pode ter sido já tão severas para ele que o juiz, de repente, pode
determinada situação, perdoar, porque ele já sofreu Exatamente. consequências piores do que ser condenado à prisão e tal, né? Para concretizar o que você falou, um pai que culposamente, ou seja, sem intenção, mata o filho, um acidente de trânsito, por exemplo, ele pode ser perdoado pelo juiz, porque ele sofreu uma consequência tão grande, que foi perder o filho, que qualquer pena seria pequena diante da perda. Então, até o direito Pensei contempla nisso. isso. E Pensei é nisso. interessante, a importância, como é bom conversar com pessoas espiritualizadas que não começaram agora, mas que estão há anos, né, na escola, raciocinando sobre isso. Porque eu poderia acabar agora, todos chegamos a uma resposta única, correta, tema dado, um abraço, vamos curtir o fim de semana. Porque no fundo é isso, é encontrar o equilíbrio. Quando a gente fala em justiça e misericórdia aqui, eu estou falando como polos opostos, como a justiça absoluta e a misericórdia absoluta. Mas na realidade, elas se relacionam, se articulam. Não é possível ter uma sem a outra, nem a outra sem a primeira. Se a gente quer ter um modelo ideal, porque haverá pessoas que serão extremamente severas, haverá pessoas que serão extremamente misericordiosas, e ambos os lados trarão consequências negativas. E é isso que eu pretendo abordar. Eu estou falando isso para poder dar atenção para que vocês não vão-se embora, porque a resposta já foi dada por todos vocês, por Cleide, por Marcela. De fato, não é o que une tudo é o equilíbrio, é Deus, é o amor. Mas vamos avançar, pelo menos para ocupar tempo aqui. Rogério, Então, tá desativado o som, tá? deixa eu compartilhar aqui. Se não der certo, por favor, me avisem. Tá bom. A gente está ouvindo, Andresa. Oi, pode falar. Tu estava falando aí, eu acho que tu chegou a participar de um período nos Metalizadores, que o nego fazia aquele jogo dos binários, né? É Você exatamente. foi falando, eu fui me lembrando disso, eu achei tão fantástico. A ideia foi justamente eu essa. quebrava a cabeça tentando ver o que era comum naquilo que ele fiquia. O que há entre o Criador e a criatura? Não sei. Estou esperando alguém aqui responder, porque eu não sei. Oi? A ideia foi essa mesmo, trazer um tipo de reflexão para que a gente consiga parar e nos provocar, né? Refletir sobre valores que a gente já está... A gente tem a justiça e a misericórdia como algo naturais dentro de nós. Mas será que a gente, de fato, reflete sobre o que são essas coisas? Então, é um tema bem provocativo. Em homenagem também ao nosso mentor Esfera. Muito lindo. E a gente, como ser humano, está buscando isso, né? Assim que você falou, eu lembrei muito de Deus, né? Eu falei, meu Deus, só Deus é justo e misericordioso. Mas nós, como seres humanos, que estamos buscando ser o melhor possível, estamos buscando essa verdade dentro de si, né? Vocês conseguem ver o slide? Joia. Então, lendo a Bíblia, eu passei por essa passagem que me trouxe bastante questionamento. É uma passagem que se refere à justiça. Eu vou ler para vocês e também gostaria que alguém depois nos contribuísse com a reflexão sobre esse tema. Eu vou ler aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores, deixa eu tirar aqui, a uma quantia por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro, vamos dizer, X dinheiro para cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam a mesma quantia, X. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço nenhum agravo. Não ajustaste tu comigo a quantia de X? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros,
e os primeiros derradeiros. Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Isso me trouxe bastante estranheza quando eu li. Como é que pode? O rapaz está trabalhando desde 5 da manhã, fez muito mais trabalho e a recompensa é igual à daquele que ficou trabalhando por 1 hora, por 2 horas. Isso foi uma das passagens da Bíblia sobre justiça que mais me provocou. E eu gostaria de saber se alguém teve algum tipo de interpretação distinta, se concorda com o que foi dito. Qual a interpretação que vocês dão para essa passagem? Eu amo essa passagem, concordo plenamente, mas eu vou deixar as pessoas falarem. Se ninguém não comentar ou sobrar alguma coisa para ser dita, eu falo. Marcelo Andrade, você que trabalha também com direito, onde é que está a justiça aí? Tem que sobrar para mim, né? Eu acho que esse contexto aí, na verdade, é mais um contexto de que dá o direito a todos a questão. Eu acho que vai mais para a questão da misericórdia, né? Não ser tão severo porque chegou depois, posteriormente. Dá uma oportunidade de mostrar que pode ser bom, que pode fazer o bem tanto quanto o que chegou desde o começo. Eu concordo contigo, mas essa não foi a minha primeira interpretação. A minha interpretação foi de indignação. Como é que pode? Onde é que está a justiça Se nisso? você me perguntasse há alguns anos atrás, eu também ficaria indignada. Eu estava indignada, Mas assim, mas aí eu tive que tá na Bíblia, aprender, né? né? Está na Bíblia, Eu um tive Eu texto que aprender aposto sagrado. nessa na pele. reação. É Jesus Aposto que falando essa por reação foi a de parábolas. Rinaldo. Não entendi, Ceci, pois não. Eu acho que essa reação que você teve foi igual a de Rinaldo, que é capricorniano. Com certeza. Diga se eu estou errada, Rinaldo, que você pensou a mesma coisa, pelo menos outrora, antes de estudar essa passagem. Não, outrora sim. Agora, hoje em dia, eu Eu faço sei. essa interpretação literal aí, né? Tipo assim, ó, não acertou tanto, Uhum. pega o dinheiro e vai embora. O dinheiro, Né? né? Se eu quiser pagar 50, porque isso, tipo assim, se a gente fosse ver, até por uma questão de mercado, de repente, vou fazer aqui uma conjectura. De repente, para o cara estava com a produção ali, e era importante para ele, era que naquele dia tudo fosse feito trabalho. Então, ele poderia chegar para um de última hora assim, ah, eu vou te pagar R$ 20 aqui, porque o importante, se deixasse para outro dia, ele ia perder, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse levar para É o mercado. verdade. Mas assim, eu entendo a questão de forma, a justiça de, até como você falou, né, de horas trabalhadas. De um que trabalhou o dia todo e outro que trabalhou 1 hora, né? Aí tem realmente esse Deixa eu lado aí. reformular agora para provocar e na ferida de muitas pessoas como eu também. Nós nos dedicamos, estamos aqui em pleno sábado, me escutando, um lamento horrível. E aí, enquanto pessoas estão em festas, enquanto pessoas estão descumprindo regras básicas de distanciamento, e depois nós vemos daqui a um mês que essa pessoa ganhou um prêmio, foi promovido, e nós não. Nós estamos desde cedo lá na vinha, trabalhando, laborando, enquanto outras pessoas chegaram um dia desse ou sequer chegaram e já alcançaram coisas que para nós seriam um prêmio. Cadê a justiça nisso? Ô, Nós nos Rogério, questionamos muito sobre isso, né? muito bom. É o que a parábola leva a refletir, é o que as coisas que a gente questiona na vida sobre o quão é justo nos leva, mas da mesma forma que na parábola a gente muitas vezes quando lê vê em partes, porque a gente não consegue ver o todo de cada exemplo, nesse questionamento que você fez também. E é igual a que a gente faz em relação, não digo nem ao fato de hoje que você citou, de a gente estar em aula e outros estão na farra, transmitindo Covid, bebendo e vão ter benefícios. A cada qual segundo as suas obras, e as obras não começam aqui. Então a gente também compara os karmas. Poxa, eu sou uma pessoa tão boa e nada na minha vida acontece. Fulano é corrupto, fulano é desonesto, fulano trai a esposa, e aí tem tudo. Porque a gente vê em parte, o nosso hoje, trabalhando e se espiritualizando no sábado, na verdade a gente pode estar pagando alguma coisa ainda. E eles já estão usufruindo o que a gente não fez bem feito. E a gente agora que está trabalhando, na verdade. Então, Verdade. aquele que precisou trabalhar o dia todo, tem por que ele precisa trabalhar o dia todo. Aquele que chegou por último, que, como Marcela disse, parece mais um caso de misericórdia, de fato,
porque o contratante teve misericórdia do cara que trabalhou pouco e ia receber tão pouco se só trabalhou 2 horas, que ele disse, não, eu vou dar mais. Porque ele disse, ele não estava ali de boresta o dia todo, ninguém o contratou, então ele passou, imagine a angústia de um cara sentado na beira do porto, esperando ser chamado para carregar carga, o dia se passando, ele não tem mais esperança, porque já vai encerrar o expediente, a aflição que ele nutriu o dia todo de pensar de levar o pão para casa e não conseguir. E esse que chegou por último pode ter 5 crianças em casa, é o primeiro a ser solteiro. Esse que chegou por último pode ter trabalhado, carregado mais caixa em 2 horas do que o outro que ficou fazendo corpo mole e trabalhou o dia todo reclamando. Eu acho que a forma como a gente reage às coisas fala mais ainda, dá mais certeza do que se aquela coisa é justa ou não. Quando a gente está questionando se uma coisa é justa ou não, o que a gente sente ao questionar, o quanto a gente fica indignado, a forma que a gente faz mostra que aquilo realmente era justo ou não. Quem sabe no dia seguinte, aquele cara que trabalhou o dia todo nem foi mais chamado para trabalhar. E aquele que deu em 2 horas um trabalho de qualidade, o cara disse, poxa, valeu ter pago esse cara, vê como ele trabalhou bem, chamo de novo. É muito difícil ser justo porque a gente vê muito em parte. E principalmente se a gente só vir o material, o agora, né? A grande questão da justiça é essa. Quando a gente diz, a justiça falhou agora, nesse caso de fulano contra fulano. Falhou agora, mas a gente não está vendo o que é que aconteceu antes para que esse que hoje foi tido como culpado, onde é que estava a culpa de fato, e nem a gente está vendo o depois, e nem a justiça superior agindo, né? A gente tem olhos limitados. Corretíssimo. Mas eu gosto muito dessa parábola, eu adoro essa parábola. Não, a partir do momento que eu a entendi, eu gostei bastante porque mostrou muito o pensamento que eu estava utilizando, que eu devo transformar. Porque, após refletir bastante e tentar entender por que a minha interpretação era equivocada, eu passei a perceber que eu estava pensando justiça como um mérito, como algo decorrente de nossas ações. A gente pensa muito em justiça como a cada um conforme suas obras, né? Então, a gente associa muito justiça ao conceito de mérito e ao que fazemos nesse momento. E temos, de fato, uma visão limitada e esquecemos que, além da justiça humana, existe uma justiça divina, que, ou seja, além da lei do karma, existe o dharma. E o reino de Deus, que é quando fez sentido para mim essa passagem, o reino de Deus é um só e para todos. Deus é tão bom, tão misericordioso, uma suprema bondade, que ele não está importando se a pessoa está desde 5 da manhã fazendo o bem ou só começou agora. Se você, a partir de agora, começou a fazer o bem, você é bem-vindo neste reino. Então, é de fato uma mudança de chave, de pensamento, para não confundir essa nossa relação de causalidade como karma e esquecer do dharma, que é a lei divina, a lei natural, que ordena todas as coisas. Então, isso foi impactante para mim, porque mostrava como muitas vezes eu no direito, né, eu estou submetido à lei dos homens, mas a vida não está submetida apenas à lei dos homens, está submetida sobretudo à lei de Deus, à lei divina. Tanto é... Sobre essa perspectiva. Olha aí. Essa história, por mais que ela esteja ligada a algum material, né? A gente está falando de salário. Quando ele leu agora, me trouxe à memória uma coisa que eu passei, que foi... Eu namorei com o Rogério, né, por 5 anos. Depois de 5 anos, o irmão mais novo dele começou a namorar com a menina. E aí, a mãe dele começou a tratar a gente e dar pra gente as mesmas coisas, o mesmo tratamento. Eu ficava revoltada. Como é que ela me conhece há 5 anos, conhece essa menina há 1 mês e tá dando o mesmo tratamento? Que é tipo, sei lá, eu comecei a namorar com o Rogério, ele é o primeiro filho, então, sei lá, demorei uns 6 meses para começar a viajar com eles. Ela, com 2 dias de namoro, já estava viajando com a gente. Como é que pode um negócio desse? Não pode, eu ficava revoltada. Hoje em dia eu deixei para lá. Mas por quê? Tipo, veja, a mãe dele aplica o afeto dela, o amor dela, do jeito que ela quiser. Conheceram há 5 anos ou 1 dia. E, assim, isso se justifica, a gente pode ver, porque ela foi esposa, namorada, não era do filho mais velho, ele é filho mais novo, teu pai? Mais novo. Filho mais Não, novo. do meio. Enfim, ela não foi a primeira nora. E ela se sentia magoada porque a sogra dela não tratava ela da mesma forma que a nora mais velha. Então, ela fez
quando eu tiver as minhas noras, eu vou tratar todas do mesmo jeito, independente do tempo que eu conhecer. Entendeu? Isso me magoava, hoje em dia eu não ligo muito mais, não. Mais ou menos. Mais ou Pois é. menos foi ótimo. É um processo, progresso em andamento, sabe? Obras. Ô, Então, Rogério, oi. então é interessante esse exemplo de Carol, porque ela disse assim, ela pega o afeto dela como ela quiser. E mesmo que ela estivesse fazendo errado, dando mais a outra, entendeu? O nosso sentimento de estar sendo injustiçado, essa mesquinhez que às vezes a gente tem, como o cara que trabalhou primeiro lá, ficou esperando e viu o salário do outro e se comparou e foi lá tomar satisfação, como as pessoas fazem quando o amigo é promovido, porque ele, que eu tô aqui mais tempo na empresa, ou quando as pessoas se comparam, minha mãe gosta mais do meu irmão, nesse meu amigo tá dando mais atenção a fulana que entrou agora no grupo. Esse tipo de coisa é o que eu digo, é o que a gente sente, como a gente reage, mostra o quão é justo ou não, entendeu? Aí eu achei interessante esse exemplo de Carol por isso, porque mesmo que o outro esteja fazendo mais por um pro outro, ele está no direito dele. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele, com o afeto dele. A nossa indignação é que mostra que a gente não está harmonizado, nem pronto para receber. Verdade. E. Ô, César, rapidinho, Rogério. Oi, pode falar, Nego André. falava muito isso com relação ao caminho da luz. Não sei se tu lembra, assim, que ele dizia assim, às vezes a pessoa tinha um percurso na vida e que todos aqueles degrauzinhos que a gente ia subindo no caminho da luz, a pessoa, na vida dela, estava vivendo isso, essa experiência, de alguma outra forma. Ele dizia muito isso, assim. Isso, não dá para julgar. Eu cheguei no caminho da luz 20, eu cheguei no caminho da luz 25. Aí, não, mas você estava, durante a sua vida, recebendo esses degraus também. Ele dizia isso, eu achava massa. Essa analogia que ele dizia. Rogério, é interessante Oi, é Luciana. que... agora. Eu gosto Eita, muito dessa misturou, parábola, misturou as coisas, viu? porque eu vejo Jesus assim, ele tinha um método muito socrático, né? Ele fazia as pessoas pensarem, refletirem e se perguntar o que é mais importante, né? Se questionar sobre os valores, sobre como pensam a respeito das coisas que nós vivemos no dia a dia. E ele pegava justamente os exemplos do dia a dia, da nossa vida, de trabalho, de família, de sustento, as coisas que têm um impacto muito grande na nossa vida, né? E a gente tem uma vida dura, luta para conseguir as coisas, o salário é uma parte muito importante da nossa vida, é o nosso sustento, né? E para mim essa parábola ela se assemelha muito no sentimento que ela desperta na gente, com a parábola do filho pródigo, que desperta esse sentimento também, né? Como é que aquele filho que gastou toda a fortuna e volta para casa sem ter nada, tendo desperdiçado todo o dinheiro do pai, e ainda assim é recebido com honra, né? Com glória, é recebido com todo afeto, com festa. E o filho mais velho fica indignado também. Como é que eu que fiquei aqui todo o tempo valorizando, né? Tomando conta das coisas do pai, não tive uma festa dessa? Essa parábola da vinha, para mim, mostra que Jesus, que Deus, que a misericórdia divina, ela olha não para o aspecto físico nem temporal, ela olha o coração que você dedicou naquele trabalho, que você empregou de você mesmo naquele esforço que você fez, era a sua verdade naquele momento. Então, Jesus, ele se mostra, né, como um mestre que conseguia reconhecer o coração das pessoas, a verdade de cada um, né? E nos reconhecia e se colocava como nosso irmão, de igual para igual, e ao mesmo tempo ele sabia que aquele cobrador de impostos tinha um coração tão bom quanto aquele pescador, que aquele homem analfabeto tinha um coração tão bom quanto aquele homem erudito, que saiu escondido para falar com ele de madrugada, e assim por diante. Então, ele não olhava a posição, ele não olhava o físico, ele não olhava o aspecto temporal, ele queria mostrar que existiam muitos outros aspectos relevantes além do que a gente via superficialmente. É isso, minha contribuição. Obrigada. É muito bom, Lu, muito bom. Ana, queria falar alguma coisa?
Então, primeiro, só bem rapidinho para Carol, dizer que Carol amor, não é fácil não, viu? Distribuir afeto para Nora. Enfim, mas assim, levando uma fala de Rogério, a gente é muito limitado no que a gente entende, né? Principalmente essa questão de justiça. Normalmente ela tem mais força quando é para a gente ou para os nossos, né? A gente é muito tendencioso a essas coisas. Então, assim, por exemplo, eu lembro de uma fala do Nego quando ele falava dessa questão da pandemia. Uma vez ele disse que o homem desrespeitou tanto o pai, né, a Deus, que a mãe veio cobrar, que é a mãe natureza, né? E ele costumava dizer muito que Deus até perdoa, mas a natureza não, ela cobra. E aí veio a pandemia, né, cobrando esse desrespeito do homem, do ser humano, com o pai. E aí a gente vai e clama diante da justiça por misericórdia. E ainda fica buscando entender o que é que existe entre uma coisa e outra, né? A gente ainda está tentando entender. É isso. Pegando um gancho no que tu falou, Ana. Antes disso, o Livro dos Espíritos, ele define justiça, ele fala que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, e tais direitos são delimitados pela lei humana e pela lei natural. Então, sempre que pensarmos em algo justo, a gente tem que levar em consideração não só as leis humanas, o que nós estamos acostumados ao que é certo e o que é correto, mas também a lei divina, cuja compreensão para nós é sempre parcial. A gente tem que se esforçar justamente a tentar compreender um plano maior, um todo, com as limitações dos nossos sentidos, da nossa memória. Então, sempre haverá algo que nos escapará. E nesse momento, a gente tem que depositar a fé em Deus de que o melhor está ocorrendo e que a lei dele está sendo cumprida. Porque, de fato, a lei dele será cumprida indistintamente, quer nós queiramos ou não. Quando você fez a primeira pergunta, a primeira palavra que veio à minha cabeça foi amor, né? Mas uma segunda palavra imediata foi imparcialidade. Mas em que momento a gente consegue ser imparcial? Não Em há que como. momento, né? A gente pode se esforçar ao máximo, mas ser imparcial é impossível. Porque tudo aquilo que falamos é retrato de nossas experiências, de nossas sensações. E por mais que tenhamos consciência disso, ainda assim falaremos por nós e não por uma outra pessoa ou por uma pessoa neutra. Sempre somos nós externando nossa opinião, não há como. Agora Pois é, você mas falou, né? A aí natureza não perdoa. Oi. Mas aí eu fico pensando o seguinte, a questão da justiça do ser humano, quando eu converso com uma advogada e ela me diz assim, eu estou falando de uma conversa que eu tive com uma advogada de um processo que a gente tem na justiça. Ela disse, o processo vai para o juiz, mas aí vai depender da interpretação dele. Então, a lei existe, é aquela história do cumpra-se, se é lei, cumpra-se. Mas ela vai cumprir-se de acordo com a interpretação de cada juiz. Eu fico ainda na busca da compreensão dessas coisas. Esse tema de hoje, ele inicialmente seria para discutir justiça humana e justiça divina. Mas aí eu ampliei e falei justiça como um todo e misericórdia. Mas no futuro eu pretendo também abordar esse tema porque é algo que me toca. Até que ponto eu cumprindo a lei, ainda que eu esteja corretamente cumprindo a lei, estou de acordo com os ensinamentos de Deus. E se houver contrariedade, o que é que eu devo seguir? Vocês estão me escutando bem? Que aqui apareceu uma notícia de queda de rede. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Tá pode ouvindo? seguir. Tranquilo. Mas esse tema aí, Ana, próximos sábados, outros sábados, com mais tempo, com mais experiência nessa vida jurídica, eu posso tentar responder. A natureza não perdoa, né? Nós comumente falamos isso. E associamos muita justiça, né? Causa e efeito. A natureza não perdoa. A natureza seria, então, o melhor exemplo de justiça, porque o que significa não perdoar? Significa que as penas são intermináveis, ou seja, as penas são perpétuas, sempre haverá pena,
O que é que vocês entendem quando dizem que a natureza não perdoa? São penas intermináveis? Particularmente, eu entendo como um termo que já foi usado por você, como ação e reação, causa e efeito. Sabe? Plantio, colheita Exatamente. plantio e É a colheita. colheita. Existe uma consequência para cada atitude que a gente tomar, seja ela boa ou não. Exatamente. A gente não pode interpretar a expressão a natureza não perdoa como um sinônimo equivalente de penas intermináveis, né? penas duradouras. Porque isso seria a justiça em sua forma absoluta, que é aquilo que a gente já, no começo, já falou que não seria viável. Uma justiça extremamente severa, com penas severas, acarretaria em penas que também não terminariam. Quem aborda isso é Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Para preparar essa aula, eu li 2 livros, esse, O Céu e o Inferno, e Ação e Reação, de Chico Xavier. E nesse O Céu e o Inferno, Allan Kardec fala que, em geral, quem define penas intermináveis, ou seja, penas duradouras, entende que uma ofensa a Deus, uma ofensa a um bem, a uma entidade, a um senhor absoluto, é também uma ofensa absoluta e que, portanto, necessita de uma sanção absoluta. E ele contrapõe essa ideia no sentido de que nós somos seres limitados, de forma que nunca conseguiremos, de alguma maneira, ofender Deus, porque Deus, ele é absoluto. Se nós, limitados, ofendermos um ser absoluto, das duas uma, ou somos absolutos, spoiler, não somos ainda, ou 2, Deus não é absoluto, mas é limitado porque é afetado por nós. Então, por esse raciocínio lógico, Allan Kardec vai dizer que não. A ofensa a Deus não é uma ofensa absoluta, nem requer uma pena absoluta e interminável. Porque se Deus assim fosse, ele seria infinitamente vingativo, negando sua característica de bondade suprema. Então, veja que o caminho não é a justiça absoluta, a justiça extremamente severa, a justiça que não só não perdoa, mas uma ofensa de forma que ofender a lei divina gera uma consequência interminável. Essa é uma crítica no livro, inclusive, à noção de inferno, né? Que a pessoa que está no inferno ficaria lá para sempre, sujeito indefinidamente aos Queimando. seus atos. Então, essa é o raciocínio que ele utiliza para Na se cultura, contrapor essa ideia. na Estamos cultura aqui indiana, o pessoal usa muito, Oi. né, Rogério, essa expressão para você queimar, né, durante a eternidade no inferno, né? No mármore do inferno, né? Estamos aqui 9 horas da noite. Eu acabei agora a justiça. Vai ser um grande desafio avançar sobre misericórdia e depois responder o que há entre os dois. Mas sigamos. A misericórdia, ela está muito associada a uma ideia de perdão, como vocês falaram. Quando a gente fala em misericórdia, a gente lembra de amor, a gente lembra de perdão, lembra de indulgência, porque a misericórdia, ela vem da conjugação de miserere, que é compaixão, e cordis, que é coração. Ou seja, é justamente esse ato de empatia, de se colocar no lugar do outro, de não nos ofendermos com o que foi feito, mas ao contrário, relevarmos um mal feito a nós mesmos, não transformar isso em uma sanção. Essa é a noção básica que nós temos de misericórdia. Então, ela nos convoca a uma elevação moral, que não é de soberba, de ser superior, mas de saber que aquilo que foi feito não nos atinge, porque somos deuses também. E quem realizou essa ação também tem Deus dentro de si. Então, a partir do momento que temos essa percepção, passamos a relevar, a desconsiderar uma série de questões que são feitas contra nós. A misericórdia traz essa ideia de perdão, de esquecimento, de indulgência. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer justamente isso, que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, nem poderá ser pacífico. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então é algo que nós temos que sempre tentar cultivar dentro de nós.
porque é muito mais fácil nos sentir ofendidos do que olhar para essa ofensa e perceber, não, ela não me atinge, quem o fez não o fez a partir de sua essência divina e que, portanto, eu vou relevar. É algo que requer muito mais esforço nosso para atingir. Chico Xavier, no livro Ação e Reação, ele vai falando sobre misericórdia, ele diz: a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Por que eu trouxe essa passagem? Porque a misericórdia, vamos dizer assim, é uma via de mão dupla. Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nós pedimos que sejamos perdoados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, para sermos perdoados, temos que perdoar. Para recebermos a misericórdia, temos também que ofertar a misericórdia ao outro. Então, essa misericórdia, ela traz esse elemento muito importante, que é, para receber, eu também tenho que ser e exercer a misericórdia. É uma troca. Misericórdia fala muito sobre relação, né? Entre as pessoas, entre a ofensa que eu sofri, eu não vou me magoar, eu não vou machucá-lo e revidar. Ou Ela está muito ser ligada severo com à você por conta dessa empatia, né? ofensa. Para Muito mim, eu ligada à acho que ela está muito empatia. ligada à empatia. Exatamente, está muito ligado à empatia. Quando eu, pensando aqui sobre misericórdia, eu lembrei muito de um tema que, na longínqua época em que nós tínhamos reuniões presenciais, né, isso faz tanto tempo que nem parece que aconteceu, eu lembro de algo que Drick falou foi sobre teosofia e que me chamou muita atenção, que o maior exemplo de misericórdia veio de Deus, que em sua perfeição permitiu dentro de si a imperfeição, para que nós pudéssemos sermos criados, conviver e habitar. Então, o grande ato de misericórdia divina seria justamente esse, um ato belíssimo, que Deus, ele é absoluto, ele é a bondade suprema, ele é perfeito, mas ainda assim, ele dedicou um espaço de imperfeição, viabilizando a nossa existência. Então, se puder expressar misericórdia em algo nesse sentido, acho que esse exemplo dado por Drick numa aula sobre teosofia é muito pertinente. Agora, da mesma forma que a severidade absoluta traz consequências negativas, a misericórdia exacerbada também pode trazer consequências negativas. Em que sentido? Porque a partir do momento que toleramos tudo, que perdoamos tudo, passamos a normalizar os excessos. Passamos a achar que tudo é absolutamente permitido. E este comportamento, ele pode incentivar a manutenção de erros, de equívocos, nos faz, às vezes, superar ofensas desnecessariamente. Então, a própria misericórdia, quando ilimitada, pode nos fazer mal. Porque é preciso que o correto continue sendo correto. Então, o errado, ele tem que perceber que não é o caminho ideal. Se a gente sempre perdoa, como é que nós vamos mostrar que o errado é errado? Quantas vezes nosso mentor Esfera já nos falou que perdoar sim, mas conviver com a pessoa que nos causa ofensa é uma opção nossa. Perdoe, não leve para si, não se sinta acabada, mas levante sua cabeça, se sacuda sua poeira e prossiga, sob pena de nos afundarmos em um cenário em que somos extremamente ofendidos, que somos abusados, achando que isso é normal, que estou sendo misericordioso. Então vejam, a própria misericórdia, em grau absoluto, traz consequências negativas que devemos ter cuidado. Vocês de repente ficaram silenciosos. Pode conversar, viu? Tá tudo bem até agora? Estão acompanhando? Fala. É porque tem uma historinha budista Perfeito. bem famosinha, eu escutei várias vezes, que fala de um monge que estava no rio, lavando as mãos, sei lá, lavando alguma coisa no rio, e aí ele viu um escorpião se afogando no rio, e foi lá, pegou o escorpião para salvar e levar para a terra. E aí o escorpião pica a mão dele. E vai embora. Ele, não,
tranquilo, volta para o rio e o escorpião volta para o rio também. Aí ele vai tirar o escorpião do rio para não se afogar. O escorpião pica ele de novo. E ele tudo bem, deixa o escorpião lá, volta para o rio e acontece de novo. As pessoas, meu Deus, por que você está fazendo isso, salvando esse escorpião e ele lhe picando? Ele, não, porque essa é a natureza do escorpião, é me picar. A minha natureza é a de ajudar o escorpião. Mas aí eu fico, meu Deus, também é meio burrice, né? Você ficar levando picada assim. Ele podia, sei lá, pegar. Eu acho que fica até meio nessa misericórdia demais, assim, do que Rogério fala. Eu não sei se ele poderia pegar uma folha grande e salvar o escorpião, mas eu não vejo muito como um caminho do meio essa misericórdia excessiva desse monge. Oi, Rogério. Então, É oi, pois não, Cleide. Cleide? Olha, Cleidinha, tem um padre que diz: perdoar sempre, esquecer nunca. Jesus nos convoca, né? A quantas vezes devemos perdoar? Ao mestre é perguntado. 70 vezes 7. E se precisar, perdoe mais. Isso demonstra que, de fato, nós temos que nos ter empatia e não trazer conosco esse peso no coração de termos sido ofendidos, de termos sido machucados. Mas é uma opção nossa também continuar neste ambiente, neste cenário, porque senão nós não conseguiremos respirar, nós não conseguiremos ser o melhor de nós mesmos. Então, antes nós temos que cuidar de nós, nos afastar desse ambiente que é prejudicial, que é negativo, para depois de reequilibrados, voltar, porque a gente tem que voltar. Porque se a gente não volta, não teremos perdoado. Então, é só um cuidado também desse perdão absoluto, não se transformar em uma complacência desmedida que acaba por manter, por incentivar, na verdade, o erro. Então, de fato, a justiça severa é prejudicial, a misericórdia também absoluta é prejudicial. E conforme dito lá no começo desse tema, é preciso um equilíbrio. Temos que entender a justiça à luz da misericórdia, assim como temos que entender a misericórdia à luz da justiça. A chave está se afastar desses dois polos e encontrar a exata medida entre ambos. Como é que encontramos essa exata medida? Não é o tema, então não me perguntem, mas de fato é algo que somente vivendo, acertando e errando é que vamos construindo este entendimento, pelo menos é assim que eu entendo. Então, exemplificando que, de fato, a justiça divina e a misericórdia divina não se opõem, mas, ao contrário, devem ser entendidas conjuntamente. Chico Xavier vai dizer que, se a sabedoria de nosso Pai Celeste não dispensa da justiça para evidenciar-se, esta mesma justiça não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina. Todo o conjunto das moléstias dificilmente curáveis significam sanções instituídas pela misericórdia divina, portas adentro da justiça universal, atendendo-nos aos próprios rogos. Ou seja, a justiça e a misericórdia devem ser entendidas conjuntamente, em operação coligadas, se articulam, se interagem, se entrelaçam. Nós somos, inclusive nesse livro, Ação e Reação, por diversas vezes nos é mostrado que o que sofremos é consequência da nossa própria consciência que reclama por essas penas, porque nossa consciência divina entende que os erros que praticamos ofendem a lei divina e que, portanto, necessitamos ser punidos. E a misericórdia entra como? Não só permitindo que reparemos esse erro, mas que essa reparação ocorra de forma leve, que possamos sustentá-la. Então, a misericórdia, ela arrefece aquela lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se nós matamos uma pessoa, nós devemos morrer. Se nós roubamos, devemos ter o braço decepado. A misericórdia divina fala, não, vamos com calma. Você vai sofrer as consequências, não precisa ser tudo numa encarnação só, vamos dividir, você vai ter a chance de trabalhar com essa pessoa, vai viver junto dela, vai nascer próxima a ela. Em algum momento você vai precisar da ajuda dessa pessoa, ou o contrário, essa pessoa vai precisar de sua ajuda. Então a misericórdia, naturalmente, como sendo um dos principais atributos de Deus, permite
que esse débito kármico que carregamos seja suportável. A misericórdia atua na escolha do melhor caminho para reparar erros passados. O débito kármico precisa e será pago, porque sabemos que a natureza não perdoa e que a consequência é necessária. Mas a consequência não precisa ser duradoura. Tem que ser sustentável. Nós temos que conseguir ter a capacidade de pagar nossos débitos. Então, o resgate, inclusive, ele pode ser abreviado. Então, é dessa forma que a justiça e a misericórdia se interagem, operam entre si. Elas não se excluem, mas, ao contrário, se complementam. Para uma existir, outra não precisa assumir. Inclusive, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas Jesus, ele é considerado justo, né? Ele é chamado por um dos seus apóstolos como justo. E Jesus talvez seja a grande expressão, o grande exemplo que nós temos de misericórdia, a reforçar a ideia de que justiça e misericórdia não trabalham em conflito. Podem ser polos, porque a justiça absoluta pode aniquilar a misericórdia absoluta, mas elas, de novo, o ideal é atuar de forma conjunta, de forma conjugada, para melhor exprimir a vontade de Deus. É assim que eu interpreto o meio termo entre justiça e misericórdia, é balancear as consequências necessárias para cada uma das ações que praticamos. E outra coisa importante, esse equilíbrio entre justiça e misericórdia não significa uniformidade. O que eu quero dizer com isso? Não significa neutralidade. Vamos imaginar que do meu lado esquerdo é justiça, do meu lado direito é misericórdia. Não significa sempre andar aqui no meio. Nós sabemos que o caminho do meio, do budismo, que Aristóteles fala que a virtude é o meio. Entretanto, não significa isso, exclusivamente andar no meio. É ser severo quando necessário, ser misericordioso quando necessário, para que ao longo de nossas existências, olhando para trás, consigamos perceber que fomos equilibrados, atuando com severidade quando era preciso e com misericórdia quando era preciso. De novo, eu recorro ao exemplo do nosso mestre Jesus. Quantas vezes ele foi severo, sobretudo com os religiosos de sua época, que se utilizavam da palavra de Deus para explorar o povo. Quantas vezes vimos ele falando de forma severa, de forma aguda, assertiva, condenando-os. E quantas vezes também vimos Jesus com empatia, com caridade, estendendo a mão aos maiores criminosos. Então, Jesus é o exemplo perfeito de que não é ser neutro, mas é saber ser justo e ser misericordioso, na medida exata. De novo, esse ponto ideal, nós não sabemos dizer como, porque depende muito do caso, depende muito da circunstância, é algo, portanto, variável. E como é que nós aprendemos? Não sei dizer, mas eu acho que é a partir da experiência. É acertando e errando, tentando acertar. É assim, pelo menos, que eu consigo trabalhar com tranquilidade. Eu trabalho com a justiça, eu não sou juiz, eu não decido, mas eu contribuo de alguma forma para o processo decisório. E sempre que eu faço meus trabalhos, eu tento acertar. Eu tenho a consciência de que posso errar e que meu erro gera consequências. Isso não significa que eu não vou errar, mas me permite um cuidado e uma cautela maior. E eu, pelo menos, vou beber água, Suzana, já eu bebo. E pelo menos me dá a tranquilidade para dia após dia fazer o que faço. Tentar acertar. Se eu errei, peço perdão, mas foi tentando dar o melhor e porque não consegui ainda, naquela situação, enxergar o que era correto. Então, esse ponto ideal é algo que depende muito de aprendizado. Para terminar, caminhando já para a fase final, eu vou aqui me arvorar na Cabala. Eu ostento aqui uma posição privilegiada, porque tenho Carol aqui como companheira. Então, além de todas as qualidades, né, que Carol tem, do prazer que é compartilhar da vida dela, eu tenho acesso exclusivo aos áudios do mentor, antes de serem publicados. Então, eu gosto de uma posição privilegiada, tá certo? Porque aqui eu tenho uma biblioteca de áudios do nosso mentor, de Hamilton,
E aí, conversando com ela sobre justiça e misericórdia, que seriam os temas, né, que eu daria, ela me enviou, acho que uns 6 ou 7 áudios que o mentor falava sobre isso, áudios de 20 minutos, 40 minutos, e todos ele abordava a justiça e a misericórdia pela ótica da cabala. Então, é preciso fazer uma advertência de que eu não sou estudioso da cabala, então eu estou quase sendo irresponsável por abordar o tema por essa ótica. Mas eu estou partindo daquela ideia de que a verdade se repete. A verdade, ela está lá no cristianismo, no budismo, no esoterismo, na cabala. E foi justamente a partir dos áudios do mentor e de alguns estudos preliminares que é possível perceber isso. Então, vamos agora, por favor, quem tiver conhecimentos, maiores conhecimentos sobre esse tema, me ajudem, me colaborem, me corrijam, porque, de novo, eu não estou aqui, eu estou navegando em terreno que eu não domino, certo? Então, vamos aqui para eu voltar a compartilhar, só um segundo. Ô, Rogério, Oi. só rapidinho, assim, que tá falando dessa questão de misericórdia, justiça e erro, eu tava lendo um texto essa semana que falava sobre isso, sabe? Dizendo assim que é exatamente assim, de que quando a gente erra e persiste no erro, né? Para a gente em si, parece até injusto, né? Tá sendo apresentado isso. Mas é um ato tanto de justiça como misericórdia para a pessoa, porque é o que é necessário para ela, até que ela aprenda o fato, entendeu? Então, tipo assim, você vai persistir naquele, eita, pô, eu tô errando nisso de novo. Você tá errando porque você ainda não aprendeu, entendeu? Aí vai acontecer o fato só para você ganhar essa lição, entendeu? Então, é visto como um ato na minha leitura, né, que eu vi, como um ato de misericórdia mesmo para você, entendeu? Ele explicava mais ou menos assim. Até você aprender. Depois que você aprender, você nem você vai precisar mais errar, porque você alcançou aquilo, nem vai ser mais apresentado o fato para você, porque você já chegou a alcançar, entendeu? Achei bem legal. Aí você falando, eu fiquei me Verdade. lembrando do texto. Ô, Então, eu Rogério, vou... eu queria Oi. fazer um comentário bem rapidinho também sobre o que você Oi, falou não, de Lu. justiça e misericórdia e do que a Andresa falou agora também. Que toda essa fala que você fez sobre Jesus me lembrou muito a parábola em que ele fala de um servo que estava devendo ao seu senhor e foi levado diante dele e o seu senhor ia mandá-lo para a prisão. Mas como ele pediu muito, implorou, disse que ia pagar, então o senhor resolve libertá-lo. Mas quando ele sai, encontra com um amigo que estava devendo a ele e ele manda levá-lo para a prisão. E quando o senhor fica sabendo disso, manda buscar ele de volta e trancafiar ele, né? Então, eu acho que Jesus exemplifica justamente essa lei do karma que a Andresa estava falando, que você falou também, da necessidade de aprendizado, não é punição. Quando a gente aprender que a gente precisa, né, perdoar as ofensas, perdoar as dívidas, vamos dizer assim, a gente vai receber na mesma medida. Então, não é que a gente esteja sendo punido. A justiça e a punição, aí fica a misericórdia nesse, como você colocou na balança, né? Como associada ao perdão e à justiça, mais a uma punição, a uma sentença, eu acho que a sentença ela já está aí nesse caminho do meio, né? A gente vai receber como resultado das nossas ações, justamente na exata medida de que a gente estiver realizando, né? É isso. Acho que Jesus ele quis exemplificar justamente a justiça e a misericórdia na mesma parábola, com essa história desse senhor. Perfeito, perfeito. Vocês estão acompanhando aqui já o slide? Conseguem ver? Sim. Tranquilo. Eu vou começar um áudio. Se por favor não tiverem para vocês me avisam, tá? Dá um alô aqui. Hebreus, mas um deles se chama justiça. Com a
inteligência e com um plano de experiência, nada nos karma e dharma, tudo podeis. Com a capacidade do saber que tu acaba de fazê-lo, com a condição da inteligência e com um plano de experiência vivida por Dhat, tu estás diante então da lei, a grande lei da severidade. É uma lei severa, uma lei que não se tem como escapar. E a lei vai te avisar. O que você fizer com o que você sabe, causa. O que você deixar de fazer, causa. E aí entra uma palavra chamada causador. A sua vida tem um valor. O valor do que você causa. Eu espero realmente, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que vocês não desistam de ouvir o áudio. Não desistam de tentar entender, por mais complicado que seja. Porque você tem que entender que você, por ser, já o é. Por vir de um ser superior, mesmo em condição inferior, o superior se faz em você. Então, você está diante da lei de karma e dharma. E aí a árvore vai formar um quadrado. E dentro desse quadrado vai colocar a palavra Tipahet, que traduzido seria beleza. Beleza, suficiência. Um ser harmonioso em todos os princípios. Então, o belo, palavra-chave, o belo é muito mais do que uma palavra. Então, vamos ver se vocês conseguem entender o que acontece-nos. Imediatamente ao surgir justiça, a lei do karma e dharma, na mesma hora, 2 braços surgem junto de você. Justiça vai exigir misericórdia, que estará no outro extremo de severidade, e ao mesmo tempo lançará um braço até até um fundamento melhor, uma criação. Então, quando você encontra a lei de karma, a lei de dharma, quando você encontra causas explicativas como perceber a essência do que você é, a essência que está dentro de você, utilizar a substância divina dessa essência e fazer de você uma natureza, uma manifestação natural, você imediatamente tem diante de você o amor em forma de misericórdia, do outro lado, e logo abaixo, na mesma linha, criação. Então, vejam que a capacidade que recebemos de Dhat é extrema. Dhat nos leva imediatamente a conhecer justiça, amor e poder criativo. Bom, esse é um dos momentos que o mentor ele tratava de justiça e misericórdia sobre o ponto de vista da Cabala. E eu escutei muitos áudios dele para tentar entender, porque de fato é um assunto novo para mim. Inclusive, fica aqui o convite para quem quiser dar um tema sobre a Cabala, sobre a árvore da vida. Pode contar comigo, é um tema que me chamou bastante atenção e acho que vale a pena em algum momento trazer para cá, depois de muito estudo, né? É claro. Então, tentando aqui trazer aqui para o exemplo sobre o que é que o nosso mentor falou. A justiça, essa do lado esquerdo, que é esse número 5, Geburah,
E o amor e a misericórdia é o 4, esse Gesed. Então veja que na árvore da vida da Cabala, a justiça 5 se contrapõe ao 4, misericórdia. A justiça está aqui no eixo da esquerda, que é o eixo que fala sobre a matéria. Binah representaria a matéria, né? Enquanto Chokmah, o espírito, exatamente. Então, representa a razão, a racionalidade, e a justiça, então, viria como uma manifestação, né, mais densa dessa matéria, dessa racionalidade, se contrapondo ao outro lado, ao amor e à misericórdia. Fruto de Chokmah, que seria justamente o espírito, né? Esse princípio que nos dá... É um princípio que nos dá intencionalidade, justamente representa o espírito. O espírito de um lado, a matéria do outro. Então veja que o amor e a misericórdia deriva do 2, do Chokmah, e representa justamente isso, essa ligação com a espiritualidade, com esse amor e essa misericórdia. E da junção, né, do 5 com o 4, nasce o 6. Ou seja, entre a justiça e a misericórdia vem Tiparet, que é o belo. E é muito bonito isso, porque quando a gente vai estudar sobre o belo, a gente sempre associa o belo a algo positivo, né? Ao equilíbrio, à harmonia. Mas algo que me chamou muita atenção nos áudios do mentor é que ele coloca o belo como uma representação de Jesus Cristo. Tiparete como representação de Jesus Cristo. E que representaria o belo, a essência divina, a consciência divina em nós mesmos. A partir do momento que encontramos esse equilíbrio entre justiça, o 5, e o amor e a misericórdia, o 4, atingindo o belo, nós conseguiríamos nos aproximar de Deus. Seria o ápice, vamos dizer assim, da nossa existência, desempenhando com toda plenitude o potencial divino que existe dentro de nós. Ele representa a cruz, porque se vocês observarem do 1, que é Keter, a coroa, e 10, Malkuth, Jesus representaria o caminho do homem até Deus e de Deus, exatamente, Marcela. O caminho do meio é o caminho do homem até Deus e de Deus até o homem. E Jesus representaria isso. E dos dois outros lados, no outro T da cruz, a justiça e a misericórdia. Não nos esqueçamos que Jesus disse: eu não vim modificar a lei, eu vim cumprir a lei, o que passa uma ideia de justiça. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é a expressão da misericórdia. Então, o ponto ideal, quando conseguirmos atingir esse equilíbrio entre justiça e misericórdia, conseguiremos, diante das nossas capacidades e possibilidades, explorar o nosso potencial divino, nos conectar verdadeiramente com Deus. Então, esse tema, para terminar, né, o que há entre a justiça e a misericórdia, percebam que ele é bastante complexo, bastante profundo e que diz muito com a nossa missão, com o nosso papel, que é ser melhor a cada dia, explorar nossas potências e tentar ao máximo ser expressão de Deus, tentar ao máximo, diante das nossas possibilidades, ser Jesus Cristo e carregar a nossa cruz. Então, entre a justiça e a misericórdia, espiritamente falando, há a reencarnação, há o pagamento dos débitos. Entre a Cabala, a partir da Cabala, entre a justiça e a misericórdia, há a beleza, o equilíbrio, a potência divina que existe dentro de nós. E, individualmente, entre a justiça e a misericórdia, talvez esteja a grande chave para nos conectarmos com a essência divina que existe dentro de nós, explorarmos tudo aquilo que possuímos, nos ligando a matéria ao espírito. Quando juntarmos a justiça e a misericórdia, talvez podemos olhar para trás e dizer que vencemos, pelo menos nessa encarnação. Eu agradeço muito pela atenção de todos, pela colaboração. Espero de alguma forma ter contribuído. Eu sei que é um tema difícil, para mim é difícil, mas espero ter provocado questionamentos, reflexões,
para que a gente consiga perceber o grande poder que existe dentro de nós. Nós já nascemos com o sentimento de justiça, nós também temos dentro de nós esse sentimento de empatia e de misericórdia. Cabe a nós conseguir equilibrá-los e, com isso, caminharmos. Obrigado. E aí, gostaram? Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso, Rogério. Amei! É um tema profundo, difícil, mas da Parabéns, forma que Rogério. você trouxe foi lindo. Gratidão. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, Rogério, você que precisa se alegria. empenhar a fazer mais temas, viu? Foi É, maravilhoso. Você e preci- Carol, porque ela foi de auxiliar, e foi muito exemplo bom que ela deu. Foi muito bom, muito gostoso. Senti o orgulho do mentor, assim, em... Ah, menina, também! Meu Deus, sabe? Então, Vocês herdaram do mentor essa capacidade de aumentar as coisas, as pessoas. Você merece, meu amigo. foi muito bom, muito massa. E muito massa que muita gente abriu as câmeras, chega, deu um gostinho de saudade. A Aninha nunca mais tinha aparecido. Muito, muito bom, muito bom. Quanta saudade aperta e ver vocês. E quando a aula é Ó, participativa, é muito massa, pô. Porque todo mundo fala um pouquinho, aí vai matando um pouquinho da saudade, assim, vai, sabe, voltando a imagem da sala é de aula. maravilhoso. Mas é porque eu vim comemorar meu aniversário, Tati. Vim comemorar meu aniversário. Tá muito bem. Ó, gente, já está numa adiantada aí da hora. Ana, parabéns! Parabéns, Beijo, Ana. Ana! Te amo! Felicidade, linda. Olha, tá vendo porque Não, eu vim? É bom Pois demais é. ver vocês, minha gente. Não tem noção. Ela veio para receber ela bolo, adiantada aí. presente. Vocês. Na ausência do mentor. Na ausência do mentor e de César, vai o estagiário do estagiário do estagiário. Certo? Só para Ó, encerrar a aqui. humildade é da vida da pessoa. Mas é Primeiro, dramático, agradecer viu? muito. Primeiro, agradecer muito e realmente, assim, todos nós, né? Muitos de nós, pelo menos, eu não gosto de usar nem todo, nem nunca, mas muitos de nós somos fãs de Rogério porque realmente ele fala e transparece essa verdade, porque ele fala o coração e a gente acredita que o que ele fala é o que ele realiza, né? Na vida dele. Então, assim, fica bem interessante porque é algo que você acredita muito, né? E quando eu falo isso, Rogério, claro, a gente, assim, fala muita coisa e passa algumas coisas que a gente acredita, e claro que na vida a gente é muito testado e a gente está aqui para isso, né? Não significa que eu não estou dizendo que você é perfeito, não, tá? Ainda, né? Um spoiler, você ainda não é perfeito, ainda. Mas você, assim, são aulas maravilhosas. Inclusive, quando você falou aí do Céu e Inferno, eu separei esse livro porque eu estava com algumas ideias sobre esse livro e depois até vou falar com você para, de repente, a gente fazer uma parceria aí mais para frente, viu? Em relação ao tema, assim, muito já foi dado, muito boa aula, até pela questão da contribuição de muita gente falando, colocando suas posições, né, bem aberto, e é muito bom quando é assim, né? Outra coisa também, quando o Rogério falou e das coisas, tipo, isso aqui me lembra um outro tema, eu posso falar depois sobre isso na minha atividade jurídica, se a justiça divina e tal, e assim, ele ao estudar, ao pesquisar e ao se concentrar nessa aula de hoje, nesse tema de hoje, ele já visualizando até outras possibilidades, que isso aqui é muito legal, quando a gente vem para apresentar algum tema e as ideias que surgem e as coisas que a gente descobre, né? A gente vai pesquisando, vai vendo uma coisa ou outra, ele se preparou aí lendo 2 livros, é sempre muito enriquecedor para a gente que está, para ele que já está passando e também para a gente que está assistindo, né? Eu vou pegar só sobre o tema, esse finalzinho, quando você falou da questão, agora dando um exemplo de Jesus, né? Jesus afirmou que veio para cumprir a lei. E a justiça e a misericórdia, quando você colocou essa questão da ação e reação, até o nome do livro, né? A lei do karma, dharma, e é bem interessante porque essa coisa é dinâmica, né? Então, por exemplo, do mesmo jeito que no Antigo Testamento, essa frase de Jesus é muito interessante e a gente devia sempre estar com ela,
porque assim, ele não veio para modificar, ele veio para cumprir. Então, a lei, ele, inclusive, né, a gente pensa que Jesus era cristão, mas Jesus era judeu, né? Cristão vem depois dele. Então, assim, ele cumpria aquelas leis judaicas, aquelas do Antigo Testamento, que normalmente a gente diz assim, meu irmão disse assim, rapaz, são dois deuses aí, é um Deus no Antigo Testamento e um do Novo. Não é o mesmo Deus, mas o processo é dinâmico. O processo é dinâmico. Então, a justiça e a misericórdia vai ser... A gente não é o mesmo do tempo atrás. Quando a gente diz que a natureza não perdoa, e realmente não perdoa, mas não significa que você vai já ficar pensando, eu fiz isso, ai meu Deus do céu, quando é que vai acontecer? Não, você já pode ter acontecido, gente. A sua consciência pode ser outra, você nem percebeu, né? E também não cabe ficar olhando, como minha guru fala e repete, não cabe a gente ficar sendo fiscal do karma dos outros, né? Ficar esperando quando é que vai acontecer. Olha, fez isso, quando é que vai acontecer? Ainda não aconteceu, né? De repente o cara até quando desencarnar e reencarnar, quer vir junto só para tá ali marcando presença. Mas a gente é um processo dinâmico e como é que começa? Porque assim, é uma dificuldade muito grande a gente ver assim, tipo, e essa dificuldade que Rogério ele transmitiu a dizer assim, gente, eu vou deixar aqui no ar, como é que a gente vai equilibrar isso? Como é que a gente vai? Porque até mesmo para saber o que é ser justo, o que é ser misericordioso, é complicado, né? Inclusive, Rogério também trouxe a questão da essência divina, justiça divina, misericórdia divina, e a gente fica entre a justiça dos homens, vamos dizer assim, a justiça de Deus, né? E o primeiro passo, eu acho, que é o autoconhecimento, né? Para a gente ter a empatia da misericórdia que o nosso palestrante trouxe, a gente primeiro precisa ser empático com a gente precisa se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente passa a conhecer os outros, conhecer a batalha dos outros, porque a gente conhece as nossas, conhecer do mundo. Então, é um primeiro passo até para fazer essa religação, né? Essa questão da essência divina. E a gente poder ser empático para poder ver, né, Carolzinha? Para poder ver nas cocunhadas Jesus e Buda. Em toda situação a gente vai ver Jesus e Buda. Entendeu? Mas é muito importante também, como o Rogério falou, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, não pode ser de uma forma exagerada, né? Não pode ser, não, você é misericordioso, tipo assim, você não pode acabar interferindo de uma certa forma no karma do outro, ou até na educação do outro. Eu fico imaginando para quem é pai, mãe, Tayana Alice, Edileide, Andresa, todo mundo, né? Suzana, que tem essa missão de educar e tem que balancear isso aí, né? Na hora de educar, ser justo, ser misericordioso, né? Você tem que não pode deixar de ensinar, não pode deixar de mostrar o que não pode ser repetido, mas também fazer de uma forma amorosa, né? Eu acho que um equilíbrio também, será que a gente está agindo com ego, né? Por isso que, como o Rogério falou, a essência divina, a gente buscar isso na gente. Porque muitas vezes, quando a gente está sendo severo, a gente pode estar agindo com ego. Quando a gente pode estar sendo muito misericordioso, também pode ser ego de ser o bonzinho, né? E tem que manter tem que achar, encontrar esse equilíbrio. Então, assim, do mais, só parabenizar e que todo tema que seja trazido, além de nos alimentar com toda a vontade, a boa vontade, todo o empenho de quem vem, mas também que a gente possa, que o tema, como já o mentor diz, né, repete, o tema não acabou aqui, né? O tema começou agora, então que a gente leve isso para a nossa vida, essa intenção, essa vontade de querer se conhecer, de querer cada vez mais tentar ao máximo ser mais justo ou misericordioso possível. Durante o tema, Carol, eu lembrei, Tati, né, do grupo do Buda, que a gente acabou de estudar o Bhagavad Gita, né? E aí a pergunta que fica: a injustiça deve reinar na Terra, né? A injustiça deve reinar. Então é muito complicado. Mas, por outro lado, qual é a nossa essência, né? Aí, só para finalizar, eu me lembrei, tem um exemplo que eu gosto muito, que é uma comunidade na África, e que quando o mentor Esfera já trouxe esse exemplo na aula, né? Mas que quando alguém fazia algo de errado, então todo mundo se reunia para lembrar aquela pessoa alguma coisa boa. Então, assim, para aquela pessoa que cometeu um ato errado, lembrar a essência dele, que ele não é o erro, ele não é aquilo ali, ele é uma outra coisa.
Então, cada um lembrava sempre uma coisa boa, e que a gente possa também levar essa ideia de ser empático e de sempre tentar também enxergar o lado bom das coisas, né? O lado bom das pessoas e entender que cada um trava uma grande batalha, né? É uma missão difícil, mas a gente está aqui, né? Reencarnado, então a gente tá na brincadeira, então vamos brincar, né? Do mais, gente, muita paz, muita saúde, durmam bem, fiquem com Deus. Rogério, gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns, Rogério. Foi massa. Beijo, minha gente. Saudade de vocês.